Gostaria de convidar os nossos amados ouvintes, aqueles que podem, é claro, a abrirem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso 14. Livro segundo, escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Esse mesmo texto que a gente vai ler também está em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14, e Lucas, capítulo 9, a partir do verso 37. Fala desse mesmo texto sobre a cura de um jovem possesso. Então, Marcos, capítulo 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, então quando eles quem? Quando Jesus desceu do monte, junto com alguns apóstolos, naquele monte da transfiguração, depois que eles desceram desse monte, vai acontecer o que a gente está dizendo aqui. Quando eles se aproximaram dos discípulos, depois que desceram do monte, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, Jesus estava no monte com aqueles discípulos e com uma parte dos discípulos, e outra parte ficou lá embaixo. Então, estava acontecendo algumas coisas lá embaixo. Tinha alguns escribas discutindo com os discípulos. Então, estava acontecendo algumas coisas lá embaixo. E Jesus está vindo do monte, junto com os outros apóstolos, e encontra a situação. Então, quando eles se aproximaram dos discípulos, ou seja, quando desceram do monte, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes, faça alguma coisa. Tem compaixão de nós, nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Glória a Deus, irmãos. Quando nós olhamos para este texto, olhamos para o tempo em que nós vivemos, e eu gostaria de falar hoje, nós vivemos num tempo em que nós precisamos de um urgente avivamento. Sabe, nós olhamos nesse texto que aqueles discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Aqueles discípulos foram confrontados por uma situação, por uma pessoa que era possessa de um espírito maligno, e esse espírito maligno, o texto diz, fazia com que aquela pessoa fosse surda e muda, e aquele espírito maligno fazia com que aquela pessoa tentasse suicídio, tentasse se matar. Então nós vemos uma pessoa sofrendo uma restrição física, era surdo, mudo, sofrendo muitas pressões malignas a ponto de querer se matar. E isso era uma obra maligna. Era uma obra de um espírito maligno.
Nós temos essa leitura porque a Bíblia nos diz. E aquele pai daquele menino levou esse processo para que os discípulos pudessem expulsar o demônio, mas eles não puderam. E houve uma grande agitação, uma grande discussão ali. E nesse momento Jesus estava no monte, vindo do monte, com outros discípulos, num momento de muita manifestação de poder. E quando chega ali, encontra essa situação. E Jesus, ele vai procurar saber o que estava acontecendo. E nesse momento, Jesus vai e expulsa aquele espírito maligno. Sabe, e Jesus, ele fala uma coisa: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que sofrer vocês, suportá-los? Essa é uma assertiva, com certeza, que cabe a nós nesse tempo. Nós somos como essa geração incrédula. Por isso, tão poucos sinais são operados. Por isso, nós estamos vendo uma igreja enfraquecida. Quando nós olhamos para este menino possesso, e olhamos para esses discípulos incapazes de ajudar esse menino, eu vejo na figura desse menino o mundo dos nossos dias. Eu vejo na figura desses apóstolos a igreja dos nossos dias, incapaz de ajudar. Porque lhe falta poder. Porque lhe falta uma capacitação espiritual. Sabe, nós devemos fazer a pergunta que esses apóstolos fizeram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde: essa caça não pode sair, senão por meio de oração. Irmãos, quando nós compreendemos algumas doutrinas da fé cristã, algumas verdades a respeito do homem, algumas verdades a respeito de Deus, quando nós aprendemos sobre o que a Bíblia diz, sobre o nosso estado por causa do pecado, o estado em que o homem se encontra, quando nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos o quanto o pecado transfigurou o homem, o afastou de Deus, o tornou incapaz, cego para as coisas do alto. Quanto mais nós olhamos para a Bíblia, no que ela diz sobre o pecado, no que ela diz sobre a santidade de Deus, no que ela diz sobre a condenação eterna, o que ela diz sobre as forças do mal que agem para nos cegar, quando ela diz da força do mundo que nos atrai, a fraqueza que habita em nós, quanto nós mais olhamos para essas coisas e compreendemos mais essas coisas, nós temos a plena convicção que nós precisamos de muito poder, nós precisamos de um avivamento para que a igreja em nossos dias tenha efeito sobre o mundo ao nosso redor. Nós devemos nos preocupar, nós devemos desejar um avivamento, devemos desejar que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que nós possamos receber poder do alto, porque há uma grande necessidade em nosso tempo, há uma grande necessidade ao nosso redor, nas pessoas ao nosso redor. A igreja está necessitando de poder nesse tempo. A igreja não tem impactado mais o mundo ao seu redor. Não se vê mais tantas conversões, uma aqui e outra ali, autênticas. Não se vê mais crentes fervorosos. Não se vê mais isso. E essa não deve ser uma preocupação da igreja como instituição, mas deve ser uma preocupação de cada membro. Cada membro deve se preocupar com isso e entender a sua importância vital dentro do corpo da igreja. Porque se você é uma pessoa que espera que os outros façam tudo por você, enquanto você fica assistindo de braços cruzados, você está errando quanto à tua função dentro da igreja. Porque isso é completamente contrário ao ensinamento bíblico sobre a constituição do corpo. As funções do corpo. Então, se você acha que você tem que ir para a igreja e as pessoas têm que fazer tudo por você, e você fica só sentado de braço cruzado, irmão, você está errando muito gravemente. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para 1 Coríntios, capítulo 12, ali fala da unidade orgânica da igreja. Como que a igreja deve funcionar, como que os seus membros devem funcionar, como que aquele que se diz cristão, que está inserido no corpo de Cristo, deve funcionar. Vamos estar lendo esse texto em 1 Coríntios capítulo 12. Porque assim como 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito.
Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse olfato, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que é muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito má honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos honra, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos são profetas, ou todos são mestres? Ou operadores de milagres? Todos têm um dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam? Entretanto, procurai com zelos os melhores dos dons. Então, esse texto do apóstolo Paulo, ele está falando dessa distribuição de dons. E a importância de cada membro. E a importância que cada membro da igreja compreenda o seu papel e execute o seu papel. Você não é chamado para ficar sentado, você tem um papel dentro da igreja. Você tem uma responsabilidade, você tem que ter interesse pelo crescimento da igreja, você tem que ter interesse pelo fortalecimento da igreja, você tem que ter esse interesse. Você tem que buscar conhecer o seu papel. Todos nós devemos estar preparados para sermos usados pelo Mestre. Todos nós devemos dizer, eis-me aqui. Cumpra-se minha tua vontade. Qual que é a obra que o Senhor quer que eu faça? Porque se você é uma pessoa que não se preocupa com a condição da igreja nos dias de hoje, você é um cristão medíocre. Se você é um cristão que só pensa em você, só olha para você, mas não pensa na tua função dentro do corpo, na tua responsabilidade, você é um cristão medíocre. Se você é uma pessoa que só quer ser ajudado pela igreja, mas não quer saber qual é a sua parte, você é uma criança, você é uma pessoa infantil. Devemos nos preocupar com os assuntos do Mestre. Devemos nos preocupar com a vontade de Deus para a sua igreja. Devemos nos preocupar com a vontade de Deus para a igreja, na sua representação do reino de Deus nesse mundo, do seu papel no mundo, na sociedade. Devemos nos preocupar com os perdidos. Eu tenho obrigação, a igreja tem que ser a luz desse mundo em trevas e eu faço parte desse corpo. Nós temos que, depois de descer do monte dessa transfiguração, olha o que acontece. E aqueles discípulos fazem uma pergunta importante. Sabe o que nós devemos fazer nesse dia? Por que nós, como corpo da igreja, por que nós, como igreja, em nosso tempo, nós temos tido tão poucos bons resultados no mundo ao nosso redor? Por que a igreja em outros tempos foi tão eficaz? Havia tantas conversões, havia tantas transformações, e em nosso tempo essa frieza. O que está acontecendo? Por que nós não estamos conseguindo vencer as dificuldades ao nosso redor? Por que o nosso testemunho não é eficaz? Por que o testemunho daquele homem de Deus é tão eficaz e o meu não é? Por que ele conseguiu e eu não? O que está acontecendo? Devemos fazer essa pergunta que os discípulos fizeram no verso 28. Por que não podemos expulsá-lo? Por que não podemos expulsá-lo? Eles perguntam para Jesus. Aqueles discípulos tinham sido enviados e eles expulsaram muitos demônios, operaram muitos sinais. Mas aqui eles falharam. Eles não conseguiram. E Jesus expulsou com facilidade. E Jesus responde, essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Olha, irmãos, vamos pensar, como eu disse, nesse menino como mundo ao nosso redor. Um mundo moderno.
E os discípulos, como nós, a igreja atual, nós temos falhado. Nós não, irmão, vamos acreditar, vamos aceitar essa verdade. Nós não estamos conseguindo ter o mesmo impacto que a igreja teve em outros tempos. A igreja tem tentado com seus métodos, com as suas metodologias. A igreja tem, ela tem deixado cair o padrão das doutrinas. A igreja tem errado, a igreja tem permitido que o mundanismo entre. Ela tem tentado dar um jeito. Mas tem falhado. A pergunta que devemos fazer hoje foi o que os apóstolos fizeram. Por que não podemos expulsá-los? Qual que é a causa do nosso fracasso? Por que nós não conseguimos desta vez, se de outra vez nós conseguimos? Por que não podemos expulsá-lo? Os apóstolos perguntaram para Jesus. E ele diz, o problema é essa casta. Essa casta não pode sair, senão por meio de jejum e oração. A primeira coisa que Jesus ensina para eles é diferenciar uma coisa de outra. Vocês puderam expulsar aqueles demônios, mas essa casta vocês não puderam. Aqui há uma diferença. Vocês têm que aprender a discernir. Sabe, em Lucas 10, eles puderam expulsar. Puderam vencer. Eles oraram e os demônios foram expulsos, mas aqui nessa situação eles não puderam. Há uma diferença. Lá eles foram bem-sucedidos, aqui não conseguiram. Eles estavam confiantes, foram como eles tinham orado, expulsado outras vezes, eles estavam confiantes, oraram, tentaram expulsar aquele demônio, mas não conseguiram, não foram bem-sucedidos dessa vez. Porque havia diferença nesse caso, havia diferença nessa casta. Há diferença entre demônios e demônios, há hierarquia, há demônios mais poderosos. Há situações que a prisão ali, ela está envolvendo castas de demônios mais poderosos, mais fortes. Há diferença. O inimigo, ele trabalha a uma organização maligna para manter pessoas escravas. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestes. Sabe, Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, debaixo desse poder de Satanás, nesse reino maligno, há espíritos que variam em força e poder. Esta era uma casta diferente, sabe? E constitui um poder maior. Então, eles erraram no diagnóstico. Essa casta, sabe? E os discípulos tentaram resolver, tentaram fazer algo. Eles tinham um método, né? Mas não deu certo, porque não conseguiam discernir a natureza do problema. Sabe, irmão, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, com o ativismo, sem compreensão. Porque é um grande alívio ter alguma coisa para fazer. Mas nem sempre, irmãos, é inteligente, simplesmente está fazendo alguma coisa. Um ativismo sem a compreensão, sem discernimento. Sabe, nós temos que estar conscientes da profundidade do problema que nós estamos confrontando. Sabe, no sentido espiritual, na presente época. As forças que nos cercam, as forças malignas que têm cegado o mundo nessa época. Qual que é o problema da nossa época? Nós temos que discernir. Não adianta simplesmente sair fazendo coisas. Nós temos, irmãos, quanto mais nós olhamos para o nosso tempo, quanto mais nós olhamos para a força maligna organizada, seja na sociedade, nas famílias, nas pessoas, nas igrejas, no mundo, nós entendemos a grandeza do poder maligno, quando nós mais olhamos para isso, mais nós reconhecemos que precisamos de mais poder. Métodos, irmãos, métodos humanos não vão vencer as forças de Satanás. As pessoas têm procurado encher igrejas com métodos humanos. As pessoas têm aberto a porta das igrejas com mundanismo. Bailes gospels, festas gospels, festas carnais para atrair os jovens que estão saindo das igrejas. Baile funk dentro da igreja. Disputa de baile funk dentro da igreja para ver se atrai os jovens. São métodos humanos. Não é dessa maneira que se vence. Se as pessoas estão invadindo as igrejas, as pessoas estão indo embora. Sabe, a gente não tem o direito nem o poder de mudar, de mudar padrões santos.
para poder atrair as pessoas. Nós temos que vir até Jesus e perguntar por que nós estamos falhando. Por que não está havendo conversões? Não é com métodos humanos que nós vamos mudar a situação ao nosso redor. Mas é através da busca de poder. De poder. Não adianta acreditar em métodos. Nós teremos pessoas dentro das igrejas, mas sim, nós temos visto igrejas lotadas de pessoas não convertidas. Porque a igreja agora está mundana. Então está lotada, mas não é verdadeiras conversões. Precisamos buscar em Deus, em uma oração, o discernimento para compreender a natureza do problema que nos cerca. Precisamos pedir o discernimento do Espírito para poder fazer um diagnóstico. Sabe? Nós podemos olhar para o mundo ao nosso redor e nós sabemos que há uma necessidade. Mas a pergunta é, qual é a necessidade? Qual é a necessidade do nosso tempo? Das pessoas ao nosso redor? Por que as pessoas estão fora das igrejas? Por que nós vemos tão poucas conversões? Por que nós ouvimos tão pouco o verdadeiro evangelho? Por que há tantos falsos profetas? Por que não há mais conversões, transformações? Por que não há mais fome e sede nas pessoas? Por que as pessoas não têm mais prazer de estar em cultos? Elas estão em cultos ansiosas para ir embora. Quando vão nos cultos, não tem mais prazer em oração, na leitura da Bíblia. O que está acontecendo? Que casta é essa? Por que tanta letargia? Por que há tanta negação da verdade? Por que há tanta incredulidade? A fé em Deus está desaparecendo. Qual que é o problema? Por que a autoridade da Bíblia tem sido cada vez menos reconhecida? Isso quando pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não praticam. Pense nas verdades essenciais sobre Jesus Cristo. As pessoas erram contra a pessoa de Cristo e o seu ministério e o que ele veio fazer. Só pensam nele como alguém que torna a vida um pouco melhor. Um homem bom. Mas não entende a morte eficaz de Cristo naquela cruz. Qual que é o problema ao nosso redor? Pense na maneira que as pessoas vivem ao nosso redor. Se dizem cristãos, mas vivem como o mundo, um estilo de vida imoral. O imoral agora não é mais exceção, é regra. Há uma defesa da imoralidade. O errado passou a ser certo, o certo agora virou errado. Nós devemos que o Espírito Santo possa nos dar uma compreensão do problema que nos confronta. E a nossa incapacidade humana de vencer esse problema. Você bote abaixo todos os seus métodos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar diante de Cristo e dizer, por que estamos perdendo? As pessoas não estão preocupadas com o assunto da alma. Elas querem comer, beber, se divertir, gozar a vida. Que caça é essa? Que momento é esse? Sabe, Jesus vai dizer, essa casta, ela não pode sair, senão por jejum e oração. Com essa casta, Jesus está dizendo, com essa prisão, tem coisas que são inúteis de se fazer. Tem coisas que não adianta a gente fazer contra a situação que nos cerca. O poder que os apóstolos tinham era insuficiente para aquele problema. Eles eram incapazes. E será que nós, sinceramente, eu falo para cristãos, para líderes, pregadores, será que nós não temos olhado para nós e nos vistos incapazes? Eles, sabe, o menino continua doente. O espírito continua sobre o menino. Nós pregamos e não vemos conversões. O mundo continua indo de mal a pior. As pessoas continuam saindo das igrejas, nós continuamos pregando, eles continuam não ouvindo. Nós pregamos em nossas igrejas, as pessoas continuam não mudando. Vemos tão poucas conversões, mais que pregamos. Nós estamos falhando. O que nós temos parece insuficiente. Ainda que sejam coisas boas que nós estamos fazendo, elas são insuficientes diante do problema que nos cerca. O poder dos apóstolos era algo bom, mas não estava funcionando. Não está funcionando. Os bancos das igrejas estão vazios. E quando estão cheios, estão ocupados por pessoas vazias, não convertidas, mundanas. Aonde está a transformação? Ainda que os bancos das igrejas, de algumas igrejas estejam lotadas, não são pessoas que são contadas no reino dos céus, pois são pessoas carnais que não sabem nada sobre o Cristo. Vicário.
O que nós vemos é isso. Muitas manipulações, falso evangelho, falsas doutrinas que atraem pessoas. As coisas que nós temos depositado, a fé em nosso tempo tem dado errado. As pessoas estão tornando o evangelho, a igreja, aceitável para as pessoas. Estão mudando o que não se pode mudar. Estão arrancando marcos antigos. Reconciliando a igreja com o mundo. Não dependemos de métodos, não dependemos de métodos mundanos. Não dependemos de testemunhos de pessoas famosas que se converteram. Não dependemos de nada da mídia, não dependemos de nada disso. Esta casta não sai com nenhuma dessas coisas. Não obteremos vitória com nenhuma dessas coisas. As pessoas têm confiado nessas coisas, em métodos atrativos. Vamos tornar a igreja mais atrativa para as pessoas. Vamos fazer igreja, vamos vestir a igreja de uma forma que as pessoas aceitem ela. Vamos mudar, vamos ser menos rígidos, vamos abrir o caminho, vamos alargar a porta. Sim, elas estão entrando, mas não estão entrando no reino dos céus. Pois só Deus pode gerar filhos para si. Você pode fazer que elas entrem numa igreja, mas não pode mudar o seu coração. E o problema do homem está no seu coração. Não adianta você ter fé na rádio, na televisão, na internet, isso não pode mudar ninguém. Só o Espírito Santo pode mudar o coração de um homem. Não adianta você querer fazer mensagens animadas, curtas, agradáveis, muito louvor, pouca pregação, vamos contar bastante piada, vamos rir. Não há como alargar o portão, a porta que é estreita, não há como tornar espaçoso o caminho que é apertado. Porque somente um caminho apertado, uma porta estreita, conduz ao reino dos céus. Tudo que é largo, ainda que seja dentro da igreja, conduz ao inferno. Nosso ativismo atinge um ou outro, uma conversão aqui ou outra ali. Mas o que dizer das massas? O que dizer da sociedade? Os milhões e milhões de pessoas estão descendo no abismo. Olhamos para Atos dos apóstolos, aquele avivamento, muitas conversões. Olhamos para a história da igreja, nos avivamentos que houve. Pensamos no movimento pentecostal que atingiu tantas pessoas. E agora o que nós temos? Precisamos de poder. Jesus tinha poder suficiente. Ele tinha o poder de Deus, o Espírito sem medida, por isso ele pôde e nós não. Por isso muitos homens de Deus no passado puderam e nós não, porque eles tinham poder e nós não temos poder. Nós não temos poder. Precisamos deste poder de Deus. Sem ele não venceremos essa casta, sem ele não venceremos. E a primeira coisa que precisamos fazer, irmãos, é nos conscientizar da nossa necessidade. Precisamos de um poder para abalar o que nós estamos enfrentando neste momento. Senão, será apenas fracasso, derrota. A mesma coisa. Trabalho dia após dia, pregação dia após dia, não há mudança, não há transformação. Nós temos que entender que nós necessitamos de algo. Que não são os métodos humanos, ideias humanas que vão resolver. Precisamos de algo que vem somente de Deus. Temos que aceitar que nós temos uma necessidade nesse tempo. E temos que crer que existe este poder disponível. E nós precisamos deste poder. Nós precisamos do poder que vem de Deus. Nós precisamos desse poder. Nós temos que nos humilhar e buscar esse poder. Porque não importa quão forte seja essa casta, Deus é infinitamente mais poderoso. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Orar. Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Estamos realmente preocupados com o estado da igreja em nosso tempo? Você tem orado pela igreja? Ou você está descansando? Oração, concentrar-se nessa oração, até que Deus nos encha de poder. Buscar, orar, clamar, bater, pedir. Tiago diz, vocês não conseguem porque não pedem, nós temos que pedir, irmãos. Nós temos que bater. Pois todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que pede, recebe. Nós temos que pedir, 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 pedir. E quando nós tivermos consciência deste poder, nós sairemos com autoridade e vamos prevalecer.
Somente o derramamento do Espírito salvará a nossa situação. Ou você está confiando em outras coisas? Porque quando Deus se levanta, irmãos, os inimigos se espalham. Jesus disse à geração incrédula: temos que nos humilhar, irmãos. Hebreus 4:14 diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concebemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é uma ocasião oportuna. Vamos nos chegar junto ao trono de Deus, junto ao trono da graça, porque precisamos de graça para este momento e socorro. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ó Cristo, o que precisamos nesse tempo? Nós precisamos do teu poder porque não temos prevalecido. Precisamos da tua graça, Pai, porque vivemos num momento de sequidão. Precisamos de um derramado Espírito Santo sobre nós, todos nós. Olhamos para a igreja, passado da igreja. Olhamos para o livro de Atos. O que nós estamos vivendo hoje é algo completamente diferente do livro de Atos. Não há um avivamento em nosso meio. As massas não estão dentro das igrejas. E aqueles que estão dentro das igrejas não estão sendo transformados. Nos falta poder. Nos falta do santo poder de Deus. Você está preocupado com a situação da igreja? Com a situação das pessoas ao teu redor? Você está preocupado com a tua família que não se converte por mais que você pregue? Você está preocupado com as pessoas no teu trabalho, com as pessoas dentro da tua família, dentro da tua vizinhança? Você está preocupado com as pessoas que se dizem cristãos, que você conhece, não são transformadas e talvez você mesmo não seja? Aonde está esse poder transformador? Porque nós temos visto tão pouco dele. Nós precisamos buscar poder em Deus. Porque Jesus diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Vocês não podem nada sem mim. Não avançaremos um centímetro, irmãos, em nossa própria força. Precisamos do poder que vem do alto. Do poder que vem de Cristo. Precisamos desse poder. Ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra, me coloco juntamente com meus irmãos nesse dia, Pai, em comunhão com eles, pois participo dessa mesma necessidade. Participo dessa mesma frieza que nos acomete nesse tempo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Manifesta o teu poder nesse tempo, Pai, de tanta frieza. Ó Deus, quem poderá nos levantar nesse tempo? Ó Pai, nós esperamos somente em Ti. E que o teu Espírito, Pai, possa ser derramado sobre nós. Que o avivamento venha sobre nós, senão estamos perdidos, Pai. Estamos perdidos. Não podemos vencer a força que nos cerca. Não podemos vencer a casta que tem dominado este tempo. Não podemos vencer a força do mal, a força do pecado, a força do mundo. A menos que o Senhor nos dê poder do alto, poder que vem da tua presença, poder que vem do teu altar, o poder que estava sobre Cristo, o poder sobre a igreja, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nos socorre nesse tempo, Pai. Porque nós temos deixado os marcos antigos. Nós temos buscado, Senhor, poços que não têm água. Fontes rotas que não podem nos ajudar. Nós temos buscado ajuda fora da tua presença. Por isso nós estamos do jeito que estamos. Mas nós nos arrependemos, pois tu és o nosso Deus, o Salvador. Nos resgata, Deus, porque somente em ti há poder, honra e glória. Nos ajuda nesse tempo, Pai, pois em ti há misericórdia e graça. Nos achegamos no teu altar, na tua presença, Pai, buscando graça e poder, porque não podemos nada sem ti.
Confiamos na tua misericórdia e nas tuas promessas, que diz que se o meu povo se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus. Ó Deus, ouça dos céus a nossa oração nessa manhã e derrama teu poder sobre nós nesse tempo. Manifesta teu poder sobre a tua igreja e nos torna poderosos nesse tempo. Torna a nossa pregação poderosa, converte almas a ti, nos santifica e nos transforma. Sim, Deus, age com teu poder sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Oremos, irmãos. Se junte conosco em oração, todos nós. Nos humilhamos diante da mão poderosa de Deus. E a seu tempo Ele nos levantará com seu poder. Ele nos enviará com seu poder e nós vamos prevalecer. Oremos, nos humilhemos em arrependimento, fé. Busquemos por este poder. Vamos buscar por este poder. Em nome de Jesus. Amém e amém.